Ok, vamos recomeçar então, e agora um tema um pouco mais complicado, se a eleição já é complicada, a chamada expiação definida, ou particular ou limitada, é um pouco mais complicada ainda, porque ela magoa um pouco a gente, ofende mais um pouquinho a gente também. Só deixando claro aqui as regras do jogo, você tem que lembrar da palestra de ontem, a descrição que o Novo Testamento faz, especialmente o Novo Testamento, do nosso estado de depravação total e incapacidade total. Se o ser humano, ele realmente está no estado de depravação total e incapacidade total, ele não tem como operar sua própria salvação. É necessário que Deus venha a ele e mude o seu coração, e o transforme, infunda fé nele, para que ele venha abraçar Jesus Cristo. Eu vou tratar agora então da expiação definida, mas amanhã eu quero cobrir com vocês não só a noção bíblica do chamado eficaz, mas eu quero dar atenção à nossa resposta à graça que nos é oferecida. Então eu vou tratar do que a gente chama de conversão. Somos nós que nos convertemos, a gente vai ver isso amanhã, e a conversão implica arrependimento, fé e obediência, ok? Então, hoje a gente está ressaltando que Deus faz o que Cristo faz. Amanhã a gente vai ressaltar a nossa resposta debaixo do poder do Espírito Santo ao Evangelho pregado. Ok, Efésios 5, verso 25, 26 e 27. A segunda parte do verso 25 e versos 26 e 27. E depois 32 também. Todos acharam aí? Versos 25, 26, 27 e 32. Vamos lá? Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Verso 32. Grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Na segunda-feira nós estávamos tratando da controvérsia de Dort, e um ponto que eu tentei destacar, e é ligado a essa segunda parte da palestra, é o que Cristo fez de fato na cruz. Cristo abriu a possibilidade de salvação, ou Cristo de fato salvou pecadores? Então, a teologia da Reforma, seguindo Anselmo de Cantuária, ensinava e lutava para ensinar coerente e consistentemente que a morte de Cristo, e agora vamos entender o significado das palavras, a morte de Cristo do Calvário foi uma morte vicária, substitutiva, penal. Isto é, Cristo substituiu pecadores, Cristo morreu no lugar de pecadores, Cristo pagou o preço do pecado de pecadores. Quando a teologia arminiana, pós-Armínio, começou a se solidificar, aliás, já no tempo de Armínio, mas especialmente depois da morte dele, os arminianos entenderam que eles não poderiam manter essa doutrina da substituição vicária e penal e continuar afirmando que Cristo possibilitou a salvação de todos os pecadores pela sua morte do Calvário. Então, os arminianos mais inteligentes, mais lógicos, eles acabaram abandonando a doutrina da morte substitutiva, vicária e penal, trocando-a em favor da teoria chamada governamental da expiação, que eu já tratei na segunda-feira. O que eu quero fazer com vocês nesse momento é elaborar a noção da morte expiatória, substitutiva e penal de Jesus no Calvário, e argumentar que essa morte substitutiva e penal é de fato eficaz. Cristo deu a sua vida por muitos. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Cristo de fato reconciliou aqueles pelos quais ele morreu. Ele expiou, ele propiciou, ele justificou aqueles pelos quais ele morreu. Vamos dar uma olhada então em Romanos capítulo 3, versos 24 a 26.
talvez os 3 versículos mais importantes de toda a Bíblia, no que se referem ao que Cristo fez no Calvário. Romanos capítulo 3, versos 24 a 26. Antes, verso 23 também, a gente pode ler aí. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. As palavras têm significado, e algumas palavras aí tem que saltar os olhos da gente aí, tem que chamar a atenção da gente. Justiça, redenção, propiciação. O que Cristo fez no Calvário? Qual é o caráter da morte de Cristo no Calvário? Cristo morreu em favor de pessoas, ou Cristo morreu de fato por pecadores? É sutil, mas dá para perceber a diferença? Cristo morreu em favor das pessoas, ou Cristo morreu no lugar das pessoas? Se Cristo morreu no lugar de pessoas, o que Ele fez por essas pessoas? Ele as redimiu, Ele as propiciou, Ele as justificou. Em Romanos 5, verso 10, a gente lê lá que nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho. 4 graças que Cristo dá na cruz por aqueles pelos quais Ele morreu. 4 graças que Cristo dá no Calvário por aqueles pelos quais Ele foi sacrificado. A noção bíblica não é que Cristo morreu em favor de pessoas. A noção bíblica, coerentemente, já em Isaías 53, é que Cristo de fato morreu por pecadores. Ele morreu no lugar dos piores pecadores. O que Ele faz por esses pecadores que o recebem pela fé? Pela fé que flui da graça. Ele justifica, Ele redime, Ele propicia, Ele reconcilia. A noção de sangue aqui no verso 25 traz embutida a noção de expiar também. 4 palavras, 4 metáforas. Justiça, metáfora do tribunal divino. Propiciação / expiação, uma metáfora do templo. Redenção, uma metáfora do mercado de escravos. Reconciliação, uma metáfora das relações familiares. O que Cristo de fato faz por pecadores na cruz? Primeiro ponto aí no verso, Ele justifica pecadores. Ele não abre a possibilidade de justificar pecadores, Ele justifica pecadores por meio da fé. O que significa isso? Significa que aqueles pelos quais Cristo morreu, aqueles que antes eram inimigos, aqueles que eram considerados como iníquos, injustos, pecadores, são agora, gratuita e graciosamente, declarados justos. Isso é Evangelho. Você consegue captar o significado disso? Ser declarado justo pela fé? O que isso implica? Implica que se nós cremos em Jesus Cristo, se nós confiamos nele como aquele que nos reconcilia com Deus, aquele no qual somos contados como membros da Santa Família, aquele por meio do qual somos unidos a Deus o Pai, significa que agora nós somos homens e mulheres completamente justos, não por nós mesmos, completamente à parte de nossas obras, mas por causa da morte de Cristo no Calvário, no lugar de pecadores. Aqueles pelos quais Cristo morreu são declarados justos. Lembra, a ideia aqui é de um tribunal. Todos nós estávamos diante do tribunal. Todos nós contados como injustos, como homens e mulheres maus, como gente transgressora, como gente iníqua. Só que por graça, nós cremos em Jesus. E por causa da obra de Cristo Calvário, nós agora somos declarados justos.
usando a linguagem de Isaías 60 e 61, a nossa roupa imunda que nós tínhamos antes, roupa de mendigo, fedida, poída, cheia de buraco, ela é trocada. Agora nos é dada novas vestes, vestes de casamento, as melhores vestes da festa que a gente é convidado. Aquele que está em Cristo é declarado justo, completamente justo. Não tem como desenvolver esse ponto. Foi Martinho Lutero que redescobriu essa doutrina tanto tempo esquecida, mas a noção aqui é que agora, diante do tribunal de Deus, se de um lado nós continuamos lutando com o nosso pecado, com a nossa natureza pecaminosa, do outro lado, por causa de Jesus, nós somos os mais justos entre os homens, os mais justas entre as mulheres. Condenação é removida. Romanos 8, capítulo 1, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nota, como uma pessoa dessa pode perder a salvação? E nem comecei ainda. São os primeiros sons do que é de fato o Evangelho. Aquele que crê em Jesus, movido pela graça, é tornado justo, é declarado justo. A linguagem que os teólogos usavam, a justiça lhe é imputada. É como se você tivesse que saldar uma dívida que você mesmo contraiu, você não tem como pagar aquela dívida, de repente o exato valor que você precisava lhe é dado misericordiosamente. E agora toda a dívida é quitada. Quem deu aquela dívida? Não sei, mas ela foi imputada, foi colocada na sua conta. Paulo, em Romanos capítulo 4, quando ele argumenta que Abraão e Moisés e Davi é a prova de que os eleitos do Antigo Testamento também eram salvos e justificados pela fé somente, ele vai dizer lá: bem-aventurado o homem cujo pecado não lhe é imputado. Do outro lado, aquele que crê, a justiça lhe é imputada. Qual a primeira graça que flui do Calvário? Flui para pecadores pelos quais Cristo morreu? Justiça. Aqueles que creem em Jesus, e a gente vai elaborar isso mais amanhã, aqueles que respondem ao Evangelho, têm a justiça imputada sobre si. Isso é louco. Haverá um tempo de juízo, e a gente falou um pouquinho sobre isso ontem. Haverá um tempo que todos se apresentarão diante do juízo. Mas por que os cristãos, por que o povo eleito, a santa companhia dos predestinados, vai julgar até mesmo os anjos? Porque o julgamento já foi antecipado. O julgamento aconteceu na história. E aqueles que creem em Jesus, que confiam em Jesus, já foram absolvidos, posto que foram justificados pela graça somente. Ok? Tribunal. Antes culpados. Mortos, delitos e pecados. Transgressores, iníquos, filhos e filhas de Adão. Agora, por causa da divina providência, homens e mulheres justos por meio da fé exclusivamente em Jesus Cristo. Completamente justos. E como os dons de Deus são irrevogáveis, imutáveis, essa justiça não é removida daqueles pelos quais Cristo morreu. Segundo ponto aí, e aqui a coisa começa a ficar até um pouco mais séria. Paulo diz que nós fomos redimidos em Cristo Jesus. Qual a noção aqui? A noção que está por trás dessa metáfora é a ideia do mercado de escravos. Nós éramos escravos. Lembra de ontem? Nós tínhamos prazer em servir a nossa natureza pecaminosa, nós tínhamos prazer em servir a ideologia mundana, nós éramos cavalos cavalgados pelo diabo por seus demônios. Nós éramos escravos. Fomos comprados do maldito mercado de escravos por nosso único Salvador, Jesus Cristo. Ele nos redimiu. A gente leu 1 de Pedro, capítulo 2, versículos antes, Pedro vai lembrar que nós não fomos comprados com metais preciosos, nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo. Comprados, nós não pertencemos mais a nós mesmos, nós não pertencemos mais ao diabo. O diabo foi esmagado, ele foi derrotado. Nós não pertencemos mais ao mundo como um sistema que se levanta contra Deus, um sistema anticristo. Nós pertencemos a Cristo. Nós fomos comprados com Cristo, ou colocando de outra forma mais precisa, aqueles pelos quais Cristo morreu foram redimidos.
aqueles pelos quais Cristo morreu foram comprados com seu sangue. Não pertencem mais a si mesmos. Comprados, redimidos. Aqueles pelos quais Cristo morreu foram justificados pela fé, foram redimidos mediante Cristo Jesus pela fé também. Comprados do maldito mercado de escravos. O mercado de escravos do mundo romano era horrível. O leitor original aqui entenderia isso rapidamente. A escravidão no mundo romano não tinha nada a ver com raça, como se passou a ser o padrão no século XVI e século XVII. A escravidão no mundo romano tinha a ver com derrota militar. Mesmo uma pessoa educada, um grego culto, um aio, poderia ser jogado no mercado de escravos. E aqueles que eram lançados no mercado de escravos eram considerados nada. Era isso que nós éramos, até sermos alcançados por Cristo. No mercado de escravos havia um tablado e homens e mulheres eram colocados nus ali em cima. As pessoas, os nobres romanos, os cavaleiros romanos, aqueles da nobreza romana que queriam comprar o escravo, subiam lá, apalpavam, tocavam, abriam a boca. Aquela pessoa que estava ali era um naco de carne, não gente. Isso éramos nós enquanto no pecado. Agora fomos redimidos. Agora fomos comprados do maldito mercado de escravos. Pertencemos a Jesus Cristo, a mais ninguém. Justificados, redimidos. Mais duas palavrinhas e outra metáfora. Sangue e propiciação. Aqui, a metáfora remete a gente ao sacrifício do templo. Você lembra do Antigo Testamento? No Antigo Testamento, o membro do povo da aliança não era salvo pelo cumprimento da lei. A lei revelava o pecado do povo da aliança. A pessoa era salva no Antigo Testamento pelo sacrifício expiador e propiciatório. E aqui a coisa se torna bem séria. Paulo está dizendo aqui que a morte de Cristo, sangrenta, foi propiciação. O que significa essa palavrinha? Significa que quando Cristo morreu pelos seus, a ira foi removida. Por isso que Paulo, na sequência, em Romanos 5, vai lembrar, vou ler aqui verso 5, o amor de Deus, olha como a fraseologia é particular. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É por isso que agora o crente não só experimenta o amor de Deus, mas é marcado com o amor de Deus. Antes nós éramos filhos da ira, encerrados debaixo da ira. Antes a ira de Deus estava sobre nós. A imagem de Jonathan Edwards, no seu famoso sermão, a gente era a aranhazinha na teia, sendo sustentada por uns fiapos para não cair ali e ser consumida pela chama. Antes nós só não éramos lançados do inferno pela longanimidade, pela paciência divina. Aqueles pelos quais Cristo morreu foram propiciados. A ideia aqui é que a morte de Cristo foi um sacrifício suficiente que levou aquele que era nosso inimigo a se tornar nosso amigo. Aquele que era contra nós, ser por nós. Aquele que era ira diante dos nossos pecados, leva agora ele a ser amor por nós. A noção de propiciação tem a ver com a noção de expiação também, de sangue. Em outras palavras, de um lado, Jesus é um sacrifício que nós, em alguma medida, oferecemos para Deus. Explico. Lembra? Ele é homem. O verdadeiro homem. Ele é o segundo Adão. Ele é o cabeça da nova raça, o cabeça dos eleitos. Ele é nosso representante. Então a morte de Cristo é um sacrifício, por assim dizer, expiatório. Ele é dado no lugar de pecadores. Ele é dado no lugar da sua santa igreja. Do outro lado, esse sacrifício também é propiciador, na medida que satisfaz completamente a justiça de Deus, a ira santa de Deus, a santidade de Deus. Deixa eu olhar isso de outro ângulo aqui. Ontem eu propus a seguinte questão: como um Deus santo pode ter comunhão com pecadores e permanecer santo? Esse é um problema que a gente não tem como resolver. Só tem duas opções aí.
ou Deus infunde santidade na gente, para ter comunhão com a gente, ou Deus abre mão de santidade, o que é uma loucura e uma impossibilidade. Nós não temos como trazer santidade para nós mesmos. Está no nosso DNA a necessidade de nós nos castigarmos e de oferecermos sacrifícios a alguém maior do que nós. Você pensa nos cultos afro. Até neles esse DNA está presente. Toda semana eles voltam para a encruzilhada. Toda semana eles oferecem sacrifício. Pensa no catolicismo. O que é a missa? É um sacrifício sangrento, só que repetido semana após semana. Por que esse sacrifício é repetido semana após semana? Porque é um sacrifício meramente humano. Quando nós pensamos em propiciação e expiação, nós somos lembrados aqui da necessidade de Jesus ser verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Porque somente um ser verdadeiro Deus, verdadeiro homem, pode expiar e propiciar e justificar os pecados de pecadores do seu próprio povo. E somente um ser que é verdadeiro Deus, verdadeiro homem, pode expiar e propiciar e justificar os pecados do seu povo de forma completamente eficaz. Hebreus vai lembrar que o sacrifício de Jesus é único e irrepetível. Por quê? Porque Jesus é Deus homem. Olhando isso de um outro lado, um terceiro ângulo, Deus é santo e Deus é imortal. Deus é reto e Deus é eterno. Nós, criados à imagem e semelhança de Deus, pecamos contra um Deus que é reto, santo, eterno e imortal. O nosso pecado, então, é um grito de rebelião cósmica. O nosso pecado, então, é um desafio que ecoa por todo o cosmos. Quando nós pecamos, quando nós quebramos a lei, os divinos mandamentos, nós estamos pecando eternamente. O nosso pecado ecoa por toda a eternidade, é um desafio feito a todo o cosmos. Só que nós somos mortais. Todos nós vamos morrer. A única certeza que a gente tem é essa: todos vamos morrer. Como seres humanos mortais podem expiar o seu próprio pecado? Como seres humanos que não são eternos podem expiar o seu próprio pecado cometido a um Deus que é eterno, um Deus que é imortal, invisível e real? Não tem como. Nós necessitamos de propiciação, nós necessitamos de expiação. Está no DNA do ser humano a necessidade de propiciação e expiação. Só que nós somos passageiros. Só Deus permanece. Só Deus é eterno. Nós somos finitos. É necessário o Deus homem para propiciar e expiar nosso pecado. De um lado, Jesus é verdadeiro homem. Ele é o segundo Adão. Ele é o cabeça de nova raça. Ele é o representante do seu povo. Ele se oferece em sacrifício no lugar do seu povo. Ele se dá no lugar dos seus eleitos. Do outro lado, o seu sacrifício tem valor eterno, porque ele é Deus verdadeiro, como diz o credo antigo, Deus de Deus, luz de luz, da mesma substância, da mesma essência que Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. Isso é muito sério, porque isso é o cerne da graça. Nós temos um problema que só Deus resolve, e Deus de fato resolve em Jesus Cristo. Aqueles pelos quais Cristo morreu, eles têm os seus pecados todos propiciados e expiados, posto que a morte de Cristo é uma morte de valor eterno, posto que a morte de Cristo é a morte no lugar de pecadores. Fica claro essa questão? Talvez isso seja novidade para alguns de vocês, ok? Pontapé para começar a estudar. Estudar o que tem de mais belo na Bíblia, o que Cristo fez o Calvário por nós. Agora, olha só como uma coisa aqui é complicada. Se Cristo propiciou o pecado de todo mundo, como pessoas ainda vão para o inferno? Se Cristo expiou o pecado de toda a humanidade, como pessoas ainda podem ir para o inferno? Ou a morte de Cristo foi em vão,
Ou, de outro lado, necessariamente todos terão que ser salvos, já que o pecado de todos foi propiciado e já foi expiado no madeiro. Por isso que os arminianos mais consistentes acabaram abandonando a doutrina da expiação, da propiciação, da morte substitutiva e penal de Jesus no Calvário. Alguns arminianos, década de 60 e 70, inclusive, começaram a tratar a propiciação como sinônimo da expiação. Então, a morte de Cristo do Calvário não é um sacrifício que sobe como cheiro suave a Deus e satisfaz completamente a santidade, a retidão divina. Eles começaram a tratar, como C.H. Dodd, a propiciação como sinônimo da expiação. Por isso que arminianos começam a ter dificuldade com textos até que seriam aliados deles, como, por exemplo, 1 João capítulo 2, versos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Se Cristo é a propiciação dos pecados do mundo inteiro, e se a gente está tentando encarar com seriedade o que significa a palavra propiciação, logo a conclusão que a gente tem que chegar é que o mundo inteiro foi propiciado, logo Deus não está irado com mais ninguém no mundo, logo todo mundo será salvo. Ok? Doutrina da expiação particular, da expiação definida, é uma doutrina fácil? De forma nenhuma. Foi a última doutrina que eu consegui abraçar 2 anos mais ou menos depois que eu entendi que o testemunho da Bíblia era aquilo que os calvinistas ensinavam sobre eleição e predestinação. É uma doutrina complicada, mas ela é bíblica e ela é lógica na medida que a gente parte do ponto de que a morte de Cristo é a morte vicária substitutiva. Ele não morreu em favor de pessoas, ele de fato morreu no lugar de pecadores. Cristo do Calvário, Cristo do madeiro, ele estava citando o nosso nome. Ele morreu no lugar de pecadores, e a morte dele é uma morte eficaz. Aqueles pelos quais ele morreu, esses agora recebem justiça, recebem expiação, recebem propiciação, recebem redenção, como diz o texto, gratuitamente, mediante a fé em Cristo Jesus, no crucificado. Textos assim lembram também que a cruz é o elemento central do cristianismo. O drama da redenção é todo ajustadinho. Como a gente leu em Efésios, Deus elegeu, Deus apontou o Filho como Salvador dos eleitos. No Filho os eleitos são reunidos. O Espírito Santo pega as graças que Cristo alcançou na cruz, justificação, redenção, sangue, propiciação, aplica os eleitos. Infunde essas graças na vida dos eleitos. Os eleitos que receberam Cristo pela fé, que abraçaram Jesus pela fé, que se agarraram à cruz como sua única esperança. Tudo amarradinho, tudo coerente, é bonito que nem uma catedral. Tudo no seu devido lugar. Tudo certinho, tudo amarradinho. A gente leu Romanos capítulo 5, verso 10. Uma outra metáfora. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Qual é outra graça que flui da cruz para aqueles pelos quais Cristo morreu? Agora a metáfora das relações familiares. Antes nós éramos rebeldes, antes éramos desobedientes, antes estávamos em inimizade contra Deus, em guerra aberta contra Deus dentro da criação. Nós lutávamos contra aquele que é o nosso Criador. Agora, uma vez recebendo a Cristo como nosso Salvador, somos reconciliados. Somos contados na família divina. Um dos milagres que nós herdamos, ou que recebemos, a gente lê em Romanos 8, 12 em diante, é que agora somos contados como filhos adotivos, como herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Outra doutrina que a gente perdeu de vista. Filhos amados de Deus mediante Jesus. Jesus, nosso irmão mais velho.
nós os irmãos mais novos de Jesus, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, quer destruir a doutrina da adoção, ancore-a em algum tipo de obra, como na teologia arminiana. A doutrina da adoção é quase análoga à doutrina da eleição. Deus decide nos adotar porque Ele quer nos adotar. Deus decide adotar os piores pecadores porque Ele tem prazer em salvar os piores pecadores. E Ele conta esses piores pecadores como membros da sua santa família, como filhos e filhas amados. Um dos grandes filmes de Hollywood é Ben-Hur. Lewis Wallace escreveu aquele livro. Ele era antes um ex-militar americano, lutou na Guerra de Secessão Americana, e ele detestava o cristianismo. Então ele queria pesquisar e escrever um livro para destruir o cristianismo. No processo ele se converteu e escreveu Ben-Hur. E é um filme maravilhoso. E é interessante que numa das partes do filme, mais ou menos na primeira metade do filme, Ben-Hur é adotado por um general romano. Por quê? Porque ele salva um general romano após uma guerra no mar. Não sei quem viu o filme, eu não estou contando o final do filme, mas vale a pena você assistir, o filme é belíssimo, umas 4 horas do que tem de melhor no cinema, para você se divertir e ter sua fé reforçada. Mas o general adota Ben-Hur porque Ben-Hur o salvou. Nós somos adotados porque Deus quis nos adotar. Nós somos contados como membros da sua família por causa da morte de Cristo no Calvário, não por qualquer mérito ou obra ou resposta nossa. Nós agora somos reconciliados, contados como membros da Santa Família, porque Deus em Cristo nos reconciliou consigo mesmo, não o contrário. Então, o que Cristo fez da cruz por pecadores? Cristo redimiu pecadores, Cristo reconciliou pecadores, Cristo justificou pecadores, Cristo propiciou e expiou pecadores. Quando você olha os textos bíblicos aí, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 5, Gálatas capítulo 4, capítulo 3 e 4, Efésios capítulo 1, o texto está dizendo aí que Jesus possibilitou isso para pecadores ou que fez isso de fato por pecadores. E aí? O que o texto diz? Olha, Jesus abriu a possibilidade de justificar pecadores, Cristo abriu a possibilidade de reconciliar pecadores, Cristo pode vir a propiciar pecadores. É assim que o texto está ensinando essas verdades para a gente? Não, o texto está dizendo, justificados por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs o seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, pela manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Aquele que crê em Jesus recebe essas graças, porque Deus morreu por esse. E aqui é um ponto importante. Pregadores arminianos, eles vão afirmar, eles vão pregar mais ou menos o seguinte, e eu vou tratar disso já já, João capítulo 3, verso 3,16. Deus ama todos, Deus morreu por você. Se você crê em Jesus, você vai receber o amor de Deus. Mas essa é a linguagem evangelística da Bíblia? Não. Em nenhum lugar você vai ver os evangelistas da Bíblia, os apóstolos que escreveram os textos bíblicos, a próprio Novo Testamento dizendo, olha, Deus amou a todas as pessoas. Deus amou a você. Você tem que vir a Jesus. Não é essa a linguagem da Bíblia, porque essa é uma linguagem descuidada. Quer ver como opera a lógica do pecador? O pregador está dizendo, olha, Deus ama você, eu já preguei assim também, Deus ama você. Aceita o amor de Deus. Ok, quem não quer ser amado? Quem não quer provar o amor de Deus? O pastor está dizendo lá que Deus me ama, que eu devo aceitar o amor de Deus. Ok, eu vou me abrir para isso e vou receber o amor de Deus. Só que a gente continua pecador. A pessoa continua pecadora. Ela não entendeu o Evangelho e não foi pregado o Evangelho para ela. Porque a linguagem evangelística na Bíblia é Deus morreu por pecadores. Aí quer ver a diferença? Você começa a pregar para as pessoas, olha, Deus na cruz morreu por pecadores. Deus se entregou por pecadores. Aliás, vamos ler aqui
Atos 20, 28, um versículo extremamente escandaloso para arminianos e testemunhas de Jeová também. A dupla do barulho, né? Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Morte substitutiva penal. Jesus, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, comprando a igreja com o seu próprio sangue. Nós temos que voltar a pregar de forma radicalmente bíblica. Deus ama pecadores. Cristo morreu por pecadores. Como, na medida que a gente prega assim, como isso opera na cabeça de quem nos escuta? Deus ama pecadores. Cristo morreu por pecadores. Eu preciso do amor de Deus. Eu tenho que me reconhecer como pecador. Cristo morreu por pecadores. Eu só vou usufruir dos benefícios de Cristo se eu me reconhecer pecador. São duas visões diametralmente opostas de evangelização, de ensino cristão aqui. Uma implica graça barata. Deus ama todo mundo. Deus ama você. Bacana, bonito isso. Mas e aí? Isso exige algo da gente? Nada. Por isso que tem muita gente em nossas igrejas que acha que é amada por Deus, ou acha que ama Deus, ou que experimenta o amor de Deus, mas não mudou seu comportamento ainda. Não provou um genuíno arrependimento, não abandonou seus vícios e pecados. Continua cheirando igual porquinho. Agora, quando você começa a ensinar para a sua igreja, Deus ama pecadores, Deus ama os piores pecadores, Deus veio não para os sãos, mas para os doentes, não para os justos, mas para os injustos, para os publicanos traidores da pátria, para as prostitutas, para aqueles fora de Israel, para aqueles além das fronteiras de Israel. Opa, Jesus veio para mim. Eu sou pecador, eu preciso de Jesus. Isso implica, ou melhor, o agarrar-se à linguagem bíblica na evangelização vai implicar que aquele que nos escuta se reconheça pecador para receber o amor de Deus. John Wesley foi um grande arminiano e ele lutou para ser bíblico na medida do possível. E por que ele conseguia trabalhar com George Whitefield, que era um calvinista de 5 pontos? Porque Whitefield entendia essa linguagem bíblica. Você pega os sermões de John Wesley, 2 pontos. Em nenhum lugar ele vai ficar fazendo apelo. Quem quer se decidir por Jesus, quem quer aceitar Jesus, porque essa não é a linguagem bíblica para evangelização, é uma linguagem espúria. Do outro lado, quando ele prega evangelisticamente, ele prega ouvindo o texto bíblico. Deus ama pecadores, Deus morreu por pecadores. Cristo se entregou por pecadores. Juntando as peças aqui. Como nós não sabemos os eleitos, quem são os eleitos, a gente tem que pregar para todo pecador. A gente tem que oferecer Cristo, colocar Cristo diante de todo pecador. E lembrando que se ele se reconhece pecador, se desespera da sua vida e se agarra a Jesus, a obra de Cristo será eficaz na vida dele. Porque no final, Cristo morreu por aquele pecador também. Como lidar com textos que ensinam uma suposta obra vicária de Cristo em favor de todas as pessoas? Ok, em que pese a necessidade de entender alguns versículos, a gente tem que lembrar o seguinte: se Cristo já expiou os pecados de toda a humanidade, se Cristo já propiciou os pecados de toda a humanidade, por que então alguns vão para o inferno? A linguagem é absoluta. O pecado foi propiciado. O pecado foi expiado. E esse é o problema da teologia arminiana. No final, o pecado tem que ser castigado 2 vezes naqueles que não creem em Jesus. O pecado é castigado no Calvário, como a gente canta no hino, e aqueles que não creem em Jesus vão ter o pecado castigado de novo no inferno. Logo, o que se subentende é que a obra de Cristo na cruz foi um fracasso. Por isso, mais uma vez, arminianos consistentes ou coerentes, eles modificaram o entendimento da morte de Cristo no Calvário.
afirmando não que Cristo morreu no lugar de pecadores, mas que Cristo morreu em favor de pecadores, afirmando que a morte de Cristo não é vicária, não é substitutiva, não é penal, mas, do outro lado, Cristo morre no Calvário para mostrar a seriedade do governo de Deus no universo, para mostrar a seriedade da lei do universo, e quem não crê em Jesus vai morrer porque a lei não pode ser violada e ficar impune. Dois sistemas completamente distintos. Não dá para botar a cabeça de um, braço de outro, perna de outro, não tem como. Isso é ilógico, irracional. São sistemas distintos. Por isso que teólogos arminianos, já no século XVIII, começaram a modificar o ensino a respeito da morte de Cristo no Calvário. Como lidar então, por exemplo, com João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí, como lidar com isso aí? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Será que o texto, por exemplo, a gente lê em Romanos 5, que o amor de Deus é derramado sobre aqueles que receberam o Espírito Santo? Como é que Deus pode amar todo mundo de forma indiscriminada e, do outro lado, a mesma Bíblia ensinar que somente aqueles que creem recebem esse amor divino? Tornar a coisa um pouco mais complicada, olhando João mesmo, João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece, tempo presente, a ira de Deus. Como Deus pode amar todo mundo se há em todo esse mundo aqueles que não creem e Deus já está irado contra eles? E aí? Complicado, né? Vamos repetir o ponto aqui? Como é que a gente pode dizer que Deus ama todo mundo indiscriminadamente, todo indivíduo que já nasceu e vai nascer, se a mesma passagem bíblica está dizendo que a ira de Deus permanece sobre aqueles que são incrédulos? Como é que Deus pode amar e ser incrédulo ao mesmo tempo? Oi? Exato, isso, desculpa. Como é que Deus pode amar e ter ira ao mesmo tempo? E mais, como é que Deus pode amar e ter ira se o próprio João, em 1 João 2, diz que Deus propiciou o pecado, os nossos pecados do mundo inteiro? Lembra o que é propiciação? A ira satisfeita, a ira é removida. A gente não tem mais a face da ira de Deus, a gente tem a face do amor. Ou os autores bíblicos comeram mosca aqui, o apóstolo escrevendo engoliu a mosca e está se contradizendo, ou nós estamos entendendo errado o texto bíblico. Ok, vamos olhar o texto de forma mais ampla. Quem é João? Ele é israelita. Ele, até o tempo de encontrar Jesus, foi criado num universo extremamente restritivo, exclusivista. Na época de João, a salvação era só para os judeus e só para os membros visíveis da aliança. Para ser salvo, lembra de Salmo 100? A pessoa tem que vir para Israel. A pessoa tem que vir para o templo. O gentio era expulso do templo se ele não fizesse os seus pactos, os juramentos, e não fosse circuncidado. A pessoa tinha que ser membro de Israel. Só que agora esse homem, João, ele agora é bispo ou presbítero da igreja em Éfeso, na Turquia. Ele está lidando com pessoas que são estranhas ao povo de Israel. Ele está lidando com aquilo que os israelitas chamavam de gentios. O que o apóstolo João quer ensinar para a gente aqui? O apóstolo João quer ensinar que Deus ama, como ele diz em Apocalipse capítulo 7, homens e mulheres de toda raça, tribo, língua e nação. Deus ama homens e mulheres de toda etnia. Esses que são amados por Deus. Esses que são alvos de Deus. E Deus tem prazer em juntar o seu povo, milhares e milhares, uma multidão incontável, de toda língua, tribo e nação. O que o apóstolo está lembrando para nós aqui, quando ele fala de Deus amar o mundo, é que Deus ama toda a categoria de pessoas. Todo tipo de pessoas, e não todas as pessoas indiscriminadamente. Eu não tenho tempo para examinar isso no Novo Testamento, mas a palavra todos do Novo Testamento nunca é
empregada para descrever todo tipo de pessoa, todas as pessoas indiscriminadamente. Você depois pode ir examinando o todos, é como a gente muitas vezes usa, de forma coloquial. Vamos ter uma reunião aqui na igreja. Aí o líder pergunta, todos estão presentes? São todos os membros da igreja que estão presentes? São todas as pessoas daquele departamento que estão presentes? São todas as pessoas que foram convidadas que estão presentes? Todo mundo detesta o time X. Será que todo mundo indiscriminadamente detesta aquele time? Quer dizer, nem mesmo nós usamos todo de forma absoluta. Deus amou o mundo. Essa é uma verdade central. O Criador ama a criação. E Deus ama homens e mulheres de toda a raça, tribo, língua e nação. Dessa forma, a gente consegue harmonizar o verso 16 com o verso 36. Aqueles que creem de toda língua, tribo e nação receberão já nessa vida a vida eterna. Aqueles de toda raça, tribo, língua e nação que permanecem em incredulidade já têm a ira de Deus sobre si. O pecado de uns foi propiciado. É a linguagem de João na sua primeira epístola. O pecado dos que creem foi propiciado no madeiro. Aqueles que permanecem em incredulidade não tiveram a ira satisfeita. Antes essa ira, esse desprazer divino permanece sobre eles. Ok? 1 Timóteo 2, outro texto famoso aí que é empregado para provar uma suposta morte expiatória, universal de Jesus em favor de todas as gentes, de todas as pessoas indiscriminadamente. Verso 5 em diante. Ou 4 em diante, né? 3, acho que é o 3, porque aí faz a ligação direitinho com os versos anteriores. Isso é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A ideia de uma redenção, de uma salvação hipotética, coloca a gente em dificuldade aqui. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Cristo Jesus a si mesmo se deu em resgate por todos. Todos os homens serão salvos? Todos serão resgatados? É interessante que os defensores da expiação geral ou universal, eles não têm problema em atribuir um fracasso à obra de Cristo do Calvário. Eles não têm problema em imputar à morte vicária de Jesus fracasso, derrota. Na medida que eles supõem que Cristo, ou que Deus deseja que todo homem seja salvo, eles não têm problema em imputar derrota a Deus à medida que nem todos serão salvos. Alguns receberão a justa condenação. Alguns serão banidos para lugar de trevas e pranto e ranger de dentes. Ele não tem problema, arminiano, em supor que aquele que se deu em resgate por todos, talvez não resgata todos. Mas essa não é a linguagem da Bíblia. A linguagem da Bíblia é que Deus salvará pecadores. A linguagem da Bíblia é que aqueles pelos quais Cristo fez um sacrifício de resgate serão de fato resgatados. Quais são então todos os homens desse verso? Quais são o todos aí do verso 6 desse trecho aí? Voltando, verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com piedade e respeito, e ser bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, reis,
aqueles que se acham investidos de autoridade, etc., sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, etc. Cristo Jesus, o qual se deu em resgate por todos, reis, autoridades, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A própria passagem bíblica já explica o que é o todos aqui. Quem são os todos? Toda classe de pessoas. O alvo do amor eletivo de Deus não são apenas os pobres, como a teologia da libertação ensina. O alvo do amor eletivo de Deus não são apenas aqueles de classe média. O alvo do amor eletivo de Deus não são apenas os brancos, ou os americanos, ou os anglo-saxões. O alvo do amor eletivo de Deus é abrangente. Ricos, pobres são convidados ao reino. Asiáticos, africanos, latinos são convidados ao reino. Porque Deus ama africanos, asiáticos, latinos, anglo-saxões, europeus, americanos. Deus ama aqueles que estão em posição de autoridade, reis, rainhas, presidentes, deputados, assim como Deus ama os pobres e tem um lugar no reino para os pobres. Ok, a gente está tentando lidar com esse problema no nível bíblico. Vamos tratar agora do nível mais teológico e filosófico. A teologia arminiana diz que Deus elegeu aqueles que Deus sabe que terão fé nele. Se Deus já previamente sabe que alguns terão fé nele e outros permanecerão em incredulidade, por que Cristo então tem que morrer por todas as pessoas? Só para mostrar o seu amor? Mostrar a seriedade da lei moral? E aí? Repetir o argumento aqui. A teologia arminiana ensina que Deus elegeu pessoas pela previsão da fé dessas pessoas. Se Deus já sabia quem teria fé nele, por que então Cristo tem que morrer por todas as pessoas indiscriminadamente, por todo mundo no mundo inteiro? Por todos aqueles que existiram, existem e existirão. E ainda fracassar na salvação daqueles pelos quais ele morreu, porque muitos desses rejeitarão a Jesus e pisarão na cruz. É uma doutrina complicada? É. Ela é ofensiva? É. Ela é uma ponta de espada que machuca? É. Não nego nada disso aí. Luteranos não gostam dela. Alguns dos meus teólogos prediletos, como John Stott e Millard Erickson, também não gostam dela, mas ela é bíblica. A doutrina da expiação particular, ela coroa, por assim dizer, a força, a seriedade do sacrifício de Cristo no Calvário. O sacrifício de Cristo é um sacrifício eficaz. Aqueles pelos quais Cristo morreu, esses serão propiciados, esses serão expiados, esses serão justificados, esses serão reconciliados, esses serão misticamente unidos com Cristo. Eles já estão, como diz Efésios 15 diante, em Cristo. Eles já estão assentados nas regiões celestiais em Cristo. O texto que nós lemos segunda-feira: aos que de antemão amou, a esses predestinou. Aos que predestinou para serem moldados à imagem do seu Filho. Aos que predestinou, chamou. Aos que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Porque Paulo trata do nosso status como passado? Porque Paulo, o grande apóstolo, inspirado pelo Espírito Santo, tendo palavras sopradas para si pelo Espírito Santo, sabia que a obra de Cristo do Calvário era um triunfo tão potente, que assegura completamente a salvação daqueles que creem nele. Por isso, e a gente vai voltar a isso sexta-feira, ele podia literalmente cantar: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez ou perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele entendeu a cruz. Triunfo. Isso que é loucura para o mundo. Os novos pregadores, essa turma aí da televisão, tem malditos sobre eles, porque eles mudaram o evangelho, mercadejaram a fé. Essa turma não entendeu nada do que a Bíblia está ensinando. Fé não se barganha, você não precisa comprar a fé. Isso é indulgência, é voltar à Idade Média, ser pior ainda do que aqueles fiéis à Idade Média. A fé é dada gratuitamente em Cristo, e quem coloca a sua fé em Cristo agora é ligado de forma inquebrantável com Ele, posto que chega a Cristo pela divina eleição. Isso é Evangelho. Isso é a coroa do Evangelho. A cruz então se torna central e ela ganha força, poder, que nem outro sistema teológico dá para ela. Aqueles pelos quais Cristo morreu, eles serão de fato alcançados e redimidos. Cristo agora é o primeiro de muitos, Ele é o cabeça de nova humanidade. Ele está trabalhando para nos ajuntar e nos entregar o seu amado Pai, quando Deus será tudo em todos num dia vindouro. 1 Coríntios 15. Romanos 8, a gente vira aí. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que coisa bonita. Por que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Porque Cristo, de fato, foi para esses. Propiciação, expiação, justificação, reconciliação. A ira é removida. E aqui, duas aplicações finais aí, já estourei meu horário aí, e agora estou abusando da paciência de vocês. Duas aplicações finais para terminar. Uma, a doutrina da expiação objetiva, particular, não é incompatível com a evangelização. Eu falei há pouco, nós temos que ser líderes da evangelização, porque a pregação é o único meio de juntar os eleitos. Agora, qual a linguagem da pregação? Cristo morreu por pecadores. Cristo morreu por pecadores por amor. Cristo se entregou no madeiro por pecadores. Que é uma linguagem mais constrangedora, Atos 2, Atos 4, Deus matou seu próprio Filho no Calvário por amor a pecadores. Essa é a linguagem da evangelização. Creia em Jesus Cristo, reconheça seus pecados, e você vai receber as bênçãos que vêm da cruz. É assim que a gente prega. Então a doutrina da expiação objetiva, da expiação particular, da expiação eficaz, ela não é incompatível com a verdadeira evangelização. Antes, é um estímulo para manter-se evangelizando. Aqueles pelos quais Cristo morreu, eles virão. Então a gente permanece pregando a cruz contra tudo e contra todos. Voltando, esses pregadores da televisão, eles querem enxergar a Deus por meio de poder. Eles querem enxergar a Deus por meio de curas, sinais e prodígios. Poder. Só que nós encontramos a Deus não numa explosão de poder. Nós encontramos Deus na fraqueza da cruz. E a fraqueza da cruz é triunfo. Isso é loucura para o mundo. Por isso que Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12 que o Evangelho é loucura. O Deus fraco é que nos salva. Acabou aquela historinha que eu já ensinei também esse tipo de coisa. Quando Cristo morreu no Calvário, Satanás estava comemorando. Quando Cristo ressuscitou, Satanás chorou. Que nada. Quando Cristo morreu no Calvário, Colossenses capítulo 2, o nosso escrito, olha a linguagem, o escrito da dívida que havia contra nós foi pendurado no madeiro. Possivelmente o escrito foi pendurado, não, nosso escrito de dívida foi pendurado no madeiro. E o que mais o texto diz? Satanás foi esmagado. Satanás foi despojado dos seus poderes. Satanás agora está sendo arrastado no desfile da vitória do crucificado. A imagem do Império Romano. Vem o César na sua quadriga, um
escravo com a coroa de flores em cima dele, sussurrando no ouvido dele: você é mortal, você é imortal. Na frente as tropas da legião orgulhosas desfilando. Lá no final vem os escravos tudo pelado. A imagem muda. Aqui está o crucificado, as marcas dele ainda sangrando, o peito furado, a testa toda arrebentada, as marcas no calcanhar. O crucificado arrasta Satanás nu, manietado no seu desfile de vitória. E o escrito da dívida que havia contra nós, pendurado lá em cima, em vez do INRI, está o nosso nome e o nosso pecado castigado no madeiro. Isso é evangelho. É o Deus fraco que salva a gente. Só o Deus que sofre pode ajudar. Essa mensagem que é dada na televisão, ela é profundamente anti-evangelho e anti-humana. Ela é maldita. Lembra de Gálatas capítulo 1? Se alguém modificar uma linha desse evangelho, não importa quem seja, maldito. Gente, isso é muito sério. Se os caras não estão pregando Cristo crucificado, redenção, propiciação, expiação, justificação, não importa quão importante esse cara seja, quanto tempo ele passa na televisão, apóstolo, bispo, o que seja, ele é maldito. E quem está assistindo ele está comendo comida estragada e correndo o risco de ser contado como maldito junto com essa pessoa. Voltem para a cruz. Abracem a cruz. Amem a cruz. Última aplicação. Algumas vezes eu vejo alguns crentes querendo ser mais crentes do que Deus quer que a gente seja. Então, há hinos, por exemplo, de autodepreciação que muitas vezes a gente canta, do tipo: nada sou Senhor. Vocês devem lembrar de hinos assim: eu nada sou Senhor, miserável homem que sou, alguma coisa assim, etc, etc, etc. Se nós cremos em Cristo, a nossa autoimagem mudou também. Antes de crer em Cristo, a gente é bandido, traidor, escravo, morto, cego, surdo, coração duro de pedra. Agora, quando a gente confia em Jesus e começa a descansar no nosso real Salvador, nossa imagem tem que mudar completamente. Quando a gente começa a crer em Jesus, quem nós somos? Nós agora somos justos. Nós agora somos reconciliados. A gente é filho e filha de Deus. A ira foi removida, o amor é derramado mediante o Espírito Santo. A gente tem que entender isso. Porque muitas vezes as pessoas olham para a gente e veem gente carrancuda, cara de sofrimento, parece que a gente está carregando peso do mundo nas nossas costas, porque a gente não entendeu nossa posição em Cristo, gente. Nós não entendemos nossa posição em Cristo, a gente não está usufruindo a beleza, a glória, a alegria, o prazer do cristianismo. Tem gente aqui no nosso meio que fica até invejando o incrédulo. O cara, a ira de Deus está sobre o incrédulo, a gente invejando a vida do cara. Cristo morreu por pecadores. Você se reconhece pecador e abraça Jesus e confia em Jesus. Você então agora recebe justiça, você recebe expiação, propiciação, reconciliação. Você é justificado. Completamente justo agora. Você é contado como um homem reto, como um homem íntegro, como uma mulher reta, uma mulher íntegra, não pelas suas obras, mas por causa da obra perfeita de Cristo Calvário. Você é contado agora como filho amado, como uma filha amada. Você não tem mais a ira de Deus sobre você. Deus vai punir mais você. Deus disciplina o crente. E aí, daquele que acha crente nunca foi disciplinado. É sinal que é bastardo, né, filho? Deus disciplina a gente. Mas Ele não está mais irado contra a gente. A gente não tem mais o desprazer de Deus sobre nós. Deus nos ama com amor eterno, inquebrantável, com amor imutável, com amor eletivo, com amor livre. Então, nós precisamos voltar a meditar na cruz de Jesus. A gente tem que interiorizar a cruz de Cristo. A gente tem que voltar a botar cruz nos nossos templos e voltar a meditar no que a cruz dá de fato para a gente. O que recebemos da cruz como benefícios? Não são benefícios apenas intelectuais.
Na sexta-feira eu vou falar do risco de uma fé meramente intelectual, questão de perseverança, perda de salvação, etc. e tal. Mas quando a gente crê em Jesus, esses benefícios da cruz são dados a nós. Você está em Cristo. Você está ligado em Cristo. Quando você é batizado na morte e na ressurreição de Cristo. Eu sou um batista muito pouco convicto, mas a ideia é que quando você é batizado, misticamente, você está sendo transportado lá para o Calvário, você está morrendo juntamente com Cristo, morte substitutiva, morte propiciatória, expiatória, e quando Cristo ressuscita, você ressuscitou junto com Ele. Você agora está sentado nas regiões celestiais. Olha quanta bênção a gente tem. Tem como ter vida triste? Tem como andar quebrado, humilhado diante do mundo? Nós temos que ser as pessoas mais alegres que tem na criação. Nós é que temos que ter apreciação pela arte, pelo belo. A gente tem que saber rir, porque nós somos novos homens, novas mulheres em Cristo. Nós somos as primícias da nova criação. Nós já provamos os poderes do mundo vindouro. Nós já provamos o poder da ressurreição. Mais uma vez, um bom arminiano, C.S. Lewis, se nós estamos sentados do lado de homens e mulheres que creem em Jesus, nós não estamos sentados do lado de pessoas ordinárias. Você está sentado do lado de uma pessoa que já é ressuscitada com Cristo, já é contada como glorificada em Cristo Jesus. Amém? Amém.